Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia da nossa leitura do livro A Cura, de Bert Hellinger. Mais um episódio ali, onde a gente vai continuar falando ali, né, sobre as leis sistêmicas, né, que tendem às desordens do amor, né? Então, ele explica ali como que acontecem, né, as desordens relacionadas às leis sistêmicas, né, de pertencimento, que a gente falou na semana passada, e aí hoje a gente vai falar de hierarquia, né, e provavelmente a lei do equilíbrio também. Vamos ver como é que a gente vai dando sequência aqui para ficar mais tranquilo de compreender, tá bom? Então vamos à nossa leitura. Compartilhar aqui a nossa tela. Isso, legal. Então, aqui o tema principal é desordens do amor. Aí, semana passada, a gente falou da lei do pertencimento, que é a primeira ordem do amor, né? E aí, ele mostrando como que acontecem as desordens em cada lei acontecendo, né? Então, aqui, antes e depois, é a lei da hierarquia, quem vem antes e quem vem depois, né? Então, vamos começar aqui, ó. Outra desordem que, em diversos aspectos, torna um indivíduo doente e também constitui, de outras formas, os obstáculos ao sucesso na vida, é a violação na hierarquia do antes e depois. Então, o antes e depois, aqui, o que ele está querendo dizer, hierarquia é quando a gente respeita os mais velhos, assim, né? Tem a hierarquia, né? Pai e mãe, numa empresa tem o chefe, e assim vai, né? Então, na família, antes, quem veio antes, né? Os nossos pais, os nossos avós, né? Os nossos tios. E depois, a gente está no depois aqui, né? Depois se lê nós no presente e nossos filhos, né, e descendentes. Então, em nossa cultura, essa hierarquia foi amplamente excluída da consciência. Quando ele fala que em nossa cultura, eu lembrei agora do livro Daniel Munducuru, que ele fala sobre, ele é um indígena, né? Um escritor indígena, bem conceituado e conhecido no Brasil. Eu fui numa palestra dele aqui em Curitiba, muito boa, e ele fala da pedagogia do pertencimento, né? Então, os indígenas, eles têm muito conhecimento, uma sabedoria, né? E dentro de uma tribo dos indígenas, né, dos índios, eles dão muito valor à pessoa idosa, né, às pessoas mais velhas, porque elas guardam a sabedoria. Então, a família toda trabalha, traz recurso para aquele idoso, para aquele ancião ficar bem, né? Então, ele guarda a sabedoria nas histórias, nos ensinamentos. É, as crianças, quando elas vão crescendo, elas passam por ritos de passagem, né? Da fase da infância para a fase da adolescência para a fase adulta. Então tem um rito, né? E os anciãos participam desses ritos, né? E a criança, o adolescente, o jovem, eles ficam felizes em ouvir as histórias. E é engraçado porque eles almejam ser velhos porque eles querem ter sabedoria. Então é muito bonito, né? Então a nossa cultura ocidental aqui, que é mais fechada, é o trabalho que não envolve o coletivo, essa correria do dia a dia para ter, né? Ele fala muito isso no livro dele em Memórias de um Índio. E aí é a cultura europeia, né, que foi instalada aqui, né, no descobrimento do Brasil. Então, hoje em dia, se a gente for ver, os idosos, os velhos são rejeitados no sentido assim, é,
lógico que tem uma minoria, né? Mas a gente vê assim que é diferente da cultura dos indígenas, né? Quanto mais ignoramos, maior é o efeito adoecedor exercido por ela, principalmente porque muitas vezes aparece em forma de amor. Aqui também se observa a arrogância do amor que viola a hierarquia, possui um efeito nocivo sobre a saúde e o sucesso, né? Então, aqui existe um amor distorcido também, né? O que significa antes e depois em nossa alma coletiva? No sentido original, antes e depois são entendidos temporalmente. Quero dizer, aquele que existiu temporalmente mais cedo, ou seja, que nasceu antes do outro, tem precedência sobre os que vieram depois. É aquilo que eu falei no começo, né? Nesse sentido, o filho primogênito tem precedência em relação ao segundo, independente do sexo. Então, até entre os irmãos, né? Quem vem antes, assim, tem precedência, ele tem uma firmeza a mais, assim, em algumas ações com os irmãos, né? Esse antes e depois determina a hierarquia entre os irmãos e, de fato, entre todos, incluindo os que morreram precocemente ou abortados. Então, com relação a irmãos, né? Se, por exemplo, o pai e a mãe casam, né? E aí eles planejam ter um filho e aí engravida. E aí nisso a mãe perde o neném. E aí isso se torna uma situação muito difícil. E em seguida ela engravida novamente e nasce a criança ali, né? Mas ela já não é mais a primogênita. O primogênito é o primeiro ali que acabou não nascendo, né? Mas ele pertence. Muitas vezes essa situação do filho que não nasce ou abortado, né? Ele entra muito lá na lei do pertencimento, porque é uma situação muito difícil para a família, né? E acaba que ocorre exclusões, né? Inconscientes mesmo, porque é uma situação muito difícil de passar. Mas essa criança existe no sistema, então o segundo nascendo, ele se torna o segundo, né? Na verdade, não o primeiro. E isso precisa ser compreendido. Quando o sistema então, não tem essa compreensão, às vezes ele, né, a família vai fazer uma constelação e a dinâmica da família é essa, eles precisam fazer algum ritual, né, de inclusão, né, desse irmão, ou às vezes esse segundo irmão começa a ficar doente para a família ver que, né, que precisa incluir o primeiro. Então, são algumas dinâmicas, né? A hierarquia, nesse sentido, é uma ordem original. Ela é válida também em outros aspectos de nossos relacionamentos. Por exemplo, os pais iniciam a família conjuntamente como um casal. Ambos assumem perante os filhos a primeira posição, a qual não pode ser disputada por eles, nem por ninguém, nem mesmo por uma autoridade. Eles vêm em primeiro lugar. Então, é isso, né? Aí os pais, por exemplo, né, resolvem se separar ali. E aí, com quem vai ficar o filho, né? Tem aquelas questões judiciais. Se o pai é vivo, se ele tem condição, né, de saúde mental para cuidar do filho, aquelas coisas de 15 dias cada um, eles são prioridade, pai e mãe são prioridades, né? Então, nenhuma autoridade pode vir e falar que, mesmo dependendo da dinâmica ali, se o casal vive de uma maneira, a não ser que, né, tenham questões de violência, assim, aí eu acho que é um outro assunto, né, mas nesse sentido. Essa hierarquia também vale para as empresas e na profissão. Contudo, irei me restringir nas relações nas quais essa desordem pode adoecer as pessoas ou levá-las à morte, sem que estejam conscientes disso. Vejam,
nos nossos sistemas acontecem esses desajustes sem a gente saber, né? Por isso que existe a constelação familiar, porque nesse atendimento que a gente identifica uma dinâmica nesse sentido, e aí a gente consegue agir de uma forma diferente, com consciência e com a lei sistêmica sendo fluida, né, naquela situação. Como se revela essa desordem em nossa família? Ela se revela na fase interna, eu por você. Então, nossa, é muito nítido, assim, às vezes inconscientemente, sem verbalizar, a alma fala, né? Eu por você. Ou seja, quando o indivíduo que veio depois assume arrogantemente algo por alguém que já estava lá antes dele. Por exemplo, quando um filho diz essa frase internamente à mãe ou ao pai, ao ver que estes querem ir embora. Essa frase transforma os filhos em heróis. Todo herói de uma tragédia assume, quando criança, algo que compete apenas a indivíduos que já estavam lá antes dele. Nesse sentido, essa frase se associa com a frase de um indivíduo que já estava lá antes dele, você por mim. Então, quando eu falo eu por você, talvez esses pais não estejam olhando para alguma situação, alguma pessoa, alguma história, e eles assumem esse papel em forma de heróis, né? Para que a situação que os pais não estão vendo seja vista, né? O final das tragédias é conhecido, termina com a morte do herói e com a morte de suas vítimas. Aqui, quando ele fala morte, não necessariamente seja morte física, né? Totalmente. Às vezes é uma doença, que as doenças são ligadas à morte, é um, é um dificuldade de estudar, né? Então tem tudo isso aí. Estou me referindo aos pequenos heróis que ficam doentes ou morrem no lugar da mãe e do pai para preservar as suas vidas ou para salvar o outro membro familiar. A gente vai ler agora só mais essa parte aqui, a redenção. A religião e seus ensinamentos sobre o pecado original, através dos quais afirma a necessidade do homem por redenção e expiação, está completamente submetida à expressão eu por você. Primeiro a vemos em Jesus, que assumiu para si, como representante de todos, as expiações para os seus pecados, através de seu sacrifício. Então, a grandeza de Jesus aqui, né? A gente tem que cuidar muito também quando a gente fala em religião, porque muitas vezes a gente fica muito caxias em alguma religião para fugir de alguma situação sistêmica ou para honrar alguém. Tem isso também, né? A mesma máxima é utilizada de diversas formas por seus adeptos e colocada em prática com base em uma expressão de Jesus. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, o amor de quem diz, eu por você. Então, eu sinto assim que esse amor que Jesus fala é um amor muito mais elevado do que esse amor que a gente conhece, né? Então, vale lembrar, eu tiro isso de uma outra leitura de um livro, um curso de amor que eu estou fazendo, que é um amor incondicional do coração mesmo, né? Que tem a ver com a bondade. Então, eu sinto que esse eu por você aqui está ligado muito às nossas crenças mesmo, né? Eu sinto que a parte boa dessa frase é a bondade, né? E estar no seu lugar. Tem uma diferença aqui. Nesse ponto eu tenho uma opinião diferente. Há quantos autossacrifícios
quanta abnegação, quanto heroísmo, quanto sentimento de superioridade e quantas doenças e mortes heróicas levou essa frase. Quantos se sacrificaram por essa frase? Não continuarei me aprofundando nessas conexões. Elas estão ligadas às bases de nossa cultura e ao campo espiritual, no qual ela se fundamenta. Mesmo assim, torno claro com essas considerações até que ponto as doenças e a morte precoce de muitos são motivadas pela religião, por exemplo, como a expiação pela própria culpa ou pela culpa dos outros. Então, vamos continuar na semana que vem nessa parte aqui, meditação. Então, hoje a gente falou sobre a hierarquia, né? E aí sobre um pouco dessa parte das religiões aí, que é um leque muito grande quando fala assim, né? Até mesmo citando Jesus, que eu acho que dá para abrir um parênteses aí, tem muita conversa com relação a isso. E a gente pode ter opiniões diferentes, né, do que está no livro, e isso é válido também. Complementar, né? Eu sinto que é uma complementação, tá bom? Então, hoje a nossa leitura fica por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Embaixo tem os links, né? O endereço do meu site para vocês entrarem em contato, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau.